Olá a todos. Na aula de hoje trataremos sobre as ideias principais do Émile Durkheim. Émile Durkheim é um dos fundadores da sociologia. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1917, na França. As principais obras de Durkheim são Da Divisão do Trabalho Social, publicada em 1893, A Regra do Método Sociológico, publicado em 1895, O Suicídio, publicado em 1897, e As Formas Elementares da Vida Religiosa, publicado em 1912. Seriam essas principais obras de Durkheim. Evidentemente tem outras obras. As ideias e o pensamento de Durkheim estão marcados pelo contexto social. Na França, a situação de conflitos e tensões e guerras, toda essa situação influenciou as ideias e o pensamento de Durkheim. Em 1871 acontece a capitulação diante das tropas alemãs, e em 1871 acontece a famosa Comuna de Paris. Então, existe um conjunto de acontecimentos que também estão afetando, influenciando o pensamento e as ideias de Durkheim. A Primeira Guerra Mundial também é um acontecimento que afeta as ideias, influencia, inclusive alguns dos alunos de Durkheim, eles participam do confronto bélico, inclusive alguns não voltam desse conflito, Também o filho dele, Andrés, também ele participa desse confronto militar, Então existe todo um ambiente que ele caracteriza como sendo de vazio moral, marcado precisamente pelas consequências diretas da derrota francesa e das dívidas humilhantes da guerra. E também está acontecendo na França um conjunto está sendo implementadas um conjunto de medidas de ordem política que representam o rompimento das tradições. Eu quero mencionar duas medidas políticas que também estão acontecendo na França e que também influenciam o pensamento de Durkheim. Está acontecendo acontece a lei do divórcio em 1882, 1884, e também a educação laica. A educação laica, ela tem implica certas mudanças no ensino, a escola se torna gratuita para todos e se torna obrigatória para as crianças de 6 aos 13 anos. E além disso, fica proibido o ensino da religião. E, por outro lado, também existem conflitos sociais decorrentes da contradição entre trabalho e capital. Então esse é o contexto do pensamento de Durkheim. E, por outro lado, também, a final do século XX, do século XIX e começo do século XX, acontece uma certa sensação de euforia, de progresso. Existe um conjunto de inovações tecnológicas, descobertas científicas que aumentam a esperança no futuro. Então, essas inovações tecnológicas têm impacto imediato
imediato no campo econômico, né? Então é a época do aproveitamento da eletricidade, do aproveitamento do petróleo como fonte de energia. E além dessas invenções, acontecem outras como o avião, né, o submarino, o cinema, o automóvel, as rotativas, que permitem que surja a indústria, né, do jornal e do livro, né, capaz de aumentar a produção de uma forma barata e de atingir um público cada vez maior. Então, tudo isso se reflete todas essas contradições, todas essas mudanças tecnológicas, está influenciando o pensamento do Durkheim, né? Então, por um lado, existe essa nova sociedade, esse mundo moderno, mas, por outro lado, existe segundo ele, a grande preocupação do Durkheim é que existe uma crise dos valores tradicionais. Então, existe uma espécie de descompasso entre esse crescimento econômico, avanço tecnológico, essas inovações, mas, por outro lado, existe essa ausência de valores, né? E precisamente uma das maiores preocupações de Durkheim é precisamente de criar um novo sistema de valores que acompanhe esse crescimento da indústria, né? Então, esse descompasso, segundo ele, entre o crescimento econômico e a ausência desses valores que estão sendo destruídos, né? Estão sendo eliminados ou desaparecem por causa desse vendaval revolucionário, desse vendaval que é provocado pelas transformações políticas, pelas transformações sociais que vêm da época da Revolução Francesa. Então, ele está preocupado por criar um sistema econômico, um sistema científico e moral em harmonia com a ordem nova, ou seja, com a ordem industrial. E precisamente esse descompasso que marca a sociedade contemporânea, segundo Durkheim. Esse descompasso, que depois ele vai criar um conceito, que é um dos conceitos centrais da sociologia de Durkheim, que é o conceito de anomia. Precisamente o conceito de anomia é esse descompasso entre essa nova ordem industrial, ou seja, a nova sociedade baseada na indústria, né? E essa ausência de valores. Então, a sociologia teria uma função de criar, né, de propor esses novos valores. Então, ele está preocupado com essa falta de sistemas, de valores, né, que foi destruído pela Revolução, pelas transformações, mas que não é substituído. Então, existe essa contradição. Uma questão que marca a sociologia de Durkheim, que também é comum aos outros pensadores, é a ideia do que é a sociedade. Ou seja, a sociedade não é apenas a imagem ampliada da vida individual, ou seja, é outra coisa, é além disso, né? Essa é uma questão importante na sociologia, né? Na sociologia de Durkheim, ou seja, entender a sociedade como algo distinto, né? Como algo complexo e que não é irredutível, né? As partes que formam a sociedade, ou seja, é algo mais que a soma, né? A somatório dos indivíduos. Então, a sociedade seria o objeto da sociologia, né? Ou seja, o reconhecimento de que a sociedade é algo mais, né, que a soma dos indivíduos que formam parte, que a compõem, né? Esse reconhecimento, né, da sociedade como algo externo significa reconhecer
o objeto próprio da sociologia. E para poder estudar a sociedade, a sociologia precisa de utilizar um método científico, né, que seria um método de observação dos fenômenos sociais, né, um método de experimentação, né, em referência, ou seja, tomando como referência os métodos científicos das ciências naturais. Então, o positivismo está influenciando a sociologia de Durkheim nesse sentido. Ou seja, o positivismo seria o desenvolvimento sociológico do iluminismo. Então, o positivismo seria esse reconhecimento que é necessário ter um método científico para poder estudar esse objeto específico que é a sociedade. Durkheim está preocupado por explicar e explicitar e construir um método científico para estudar a sociedade. Da mesma forma que existe um método científico para estudar fenômenos do mundo natural, através da observação e da experimentação, dessa mesma forma, Durkheim considera que é necessário tratar os fenômenos sociais dessa forma, reconhecendo que os fenômenos sociais são coisas, como uma coisa externa, que ele denomina fatos sociais. Então é necessário considerar esses fenômenos como coisas, como fato social. Eu depois vou explicar o que significa isso, porque o objeto da sociologia, segundo Durkheim, seria esses fatos sociais, esses fenômenos que se encontram de forma externa ao indivíduo, e, portanto, é necessário ter determinados métodos para poder analisar esses fenômenos. Segundo Durkheim, todas as maneiras de agir, que são capazes de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, são fatos sociais, são aquilo que exerce uma coerção, uma determinação exterior ao indivíduo, são os fatos sociais, ou seja, que existem independentemente, ou seja, de forma independente das manifestações individuais, ou seja, as maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção, ou ainda maneiras de fazer e de pensar. Então, segundo ele, existem maneiras de pensar, maneiras de agir, que estão influenciando o comportamento dos indivíduos. Então, o fato social é algo dotado de vida própria, externo aos membros da sociedade, e que exerce sobre seus corações e mentes uma autoridade que os leva a agir, a pensar e a sentir de determinadas maneiras. Então, esses seriam fatos sociais, algo que é externo ao indivíduo e exerce sobre ele uma coerção sobre a maneira de agir e de pensar. Depois vamos falar sobre alguns exemplos. Precisamente por isso, segundo Durkheim, de que a sociedade está determinada por algumas leis próprias e, portanto, é necessário ter um método próprio para poder compreender esse funcionamento e essas leis que governam a sociedade. Diferente de outros campos do conhecimento, como seria o campo da psicologia. No campo da psicologia, é necessário
método de introspecção, ou seja, de olhar para dentro do indivíduo, para poder entender problemas e as angústias do indivíduo. Então existe essa diferença entre a psicologia e a sociologia. A sociologia vai olhar os fatos sociais como algo externo ao indivíduo. A psicologia vai olhar para dentro do indivíduo. Então existe uma diferença muito grande e marcada entre o que é a sociologia e o que é a psicologia. Então, para ele é fundamental a ideia de que a sociedade não é o somatório, como já falamos antes, não é o somatório dos indivíduos, não é simplesmente a soma. Uma sociedade não é apenas, não é só, não é simplesmente a soma dos indivíduos. A sociedade é uma síntese, é uma síntese da interação e das relações entre os indivíduos. Então, essa ação entre os indivíduos produz uma síntese, produz algo novo. Então, a sociedade, segundo ele, mais que uma soma, é uma síntese e por isso não se encontra em cada um desses elementos. Ou seja, a sociedade não se encontra em cada um dos elementos que a compõem, mas que é algo novo, é uma síntese que é resultado dessa interação entre os indivíduos. Então, o grupo, a sociedade, tem uma mentalidade que não é idêntica à dos indivíduos. E os estados de consciência coletiva são distintos dos estados da consciência individual. Então ele está tentando mostrar que a sociedade é algo distinto, que é a simples soma dos indivíduos. E essa sociedade é o objeto de estudo da sociologia. São essas consciências particulares, disse Durkheim, unindo-se, agindo e reagindo umas sobre as outras, fundindo-se, que dão origem a uma realidade nova, que é a consciência da sociedade. Jamais, disse Durkheim, o indivíduo por si só poderia criar a ideia dos mitos, dos dogmas das religiões, dos deuses, ou a ideia do dever e da disciplina moral. Ou seja, o indivíduo por si só não seria capaz de criar os mitos, as religiões, os deuses, ou a ideia do dever e da moral. O que significa isso? Significa que os mitos, as religiões, a ideia do dever e a moral são resultado precisamente dessa interação entre os indivíduos. Ou seja, o indivíduo não poderia por ele mesmo criar esses dogmas, essas ideias que são representações coletivas. Os fatos sociais, segundo Durkheim, podem ser considerados como maneiras de agir e maneiras de ser. Ele faz essa classificação. O fato social, segundo ele, podem ser mais fluidos ou menos fluidos. Então ele divide os fatos sociais como maneiras de agir e maneiras de ser. Ou seja, o que seriam essas maneiras
de agir. Segundo ele, as maneiras de agir seriam as correntes sociais, os movimentos coletivos e as correntes de opinião, que nos impelem ou que nos levam em uma maior intensidade ou uma menor intensidade ao casamento, ao suicídio ou a uma natalidade mais ou menos forte. Então existe um conjunto de ideias e de opiniões na sociedade que levam os indivíduos a agir de alguma forma, que ele dá esses exemplos, ao casamento, ao suicídio, Essas seriam as maneiras de agir. Então estamos sempre sendo influenciados a agir de alguma forma, e produto dessas correntes de opinião, e nós podemos ver isso claramente na sociedade que nós vivemos, que nós sempre estamos constantemente sendo influenciados, através das opiniões, dos jornais, do meio de comunicação, da propaganda, essa questão da publicidade. A publicidade e a propaganda estão sempre nos influenciando. Então essas seriam as maneiras de agir, segundo Durkheim, essa maneira de agir, essa formas de agir, produto dessas correntes de opinião. Bom, segundo Durkheim, os fatos sociais podem ser mais ou menos fluidos, mais ou menos cristalizados. Então ele diferencia as maneiras de agir e as maneiras de ser. Então as maneiras de ser seriam fatos sociais mais cristalizados, como as regras jurídicas, as regras morais, os dogmas religiosos, o sistema financeiro, o sentido da via de comunicação, as maneiras como se constroem as casas, as vestimentas de um povo e suas variadas formas de expressão, o modo de circulação das mercadorias e de pessoas, a forma de se comunicar, de se vestir, de dançar, de negociar, de rir, de cantar, de conversar, e que vão sendo estabelecidas pelas sucessivas gerações. Então seriam essas as duas formas, as maneiras de agir, de acordo com Durkheim, e que são imperativas e que exercem uma coerção nos indivíduos. Então essas normas, essas maneiras de agir e de sentir estão condicionando e determinando as condutas e as formas de sentir dos indivíduos. E, portanto, Durkheim está tentando mostrar de que existem essas maneiras de agir e de sentir, ou seja, esses fatos sociais existem como uma realidade objetiva, e essa realidade objetiva está situada fora dos indivíduos. Então, como comprovar, como mostrar esse caráter externo dos modos de agir, de pensar ou de sentir? Durkheim, ele mostra que, por exemplo, as crianças, dá o exemplo do processo educativo, que as crianças são educadas a partir de determinados critérios, horários e certos comportamentos que são resultado de uma espécie, de uma socialização metódica. Então, o Durkheim diz o seguinte: é uma ilusão pensar
que educamos nossos filhos como queremos. Somos forçados a seguir regras estabelecidas no meio social em que vivemos. Ou seja, existem regras, né, que estão situadas fora do indivíduo, né, e que nos determinam. Então, a educação vai permitindo, né, que as crianças adquiram hábitos, né, que são ensinados, né, e que esses hábitos e esses comportamentos são uma espécie de coação, ou seja, está situado fora dos indivíduos. Por isso que o Durkheim afirma que a educação cria no homem, né, no ser humano, um ser novo, né, que o insere numa sociedade e que o leva a compartilhar com outros valores, sentimentos e comportamentos. Precisamente é ali onde nasce um ser superior, diferente daquele ser natural. Por exemplo, o Durkheim disse o seguinte: quando o religioso, antes, já quando o religioso nasce, ele encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa. Estão prontas. Quando o indivíduo nasce, ele já existe na sociedade essas práticas e essas crenças religiosas. Então, existem antes dele. E por isso, precisamente, que existem fora dele. O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir meus pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar as dívidas, os instrumentos de crédito são fatos sociais e que se situam fora dos indivíduos. Existem, por outro lado, segundo Durkheim, as representações coletivas, que seriam expressões do fato social. São os modos como a sociedade se vê a si mesma através, por exemplo, das lendas, dos mitos, das concepções religiosas, das ideias de beleza, as crenças morais, segundo Durkheim, seriam representações coletivas que expressam a forma em que a sociedade se vê a si mesma. As representações coletivas são um conceito fundamental e central na obra de Durkheim. E ele se pergunta como se produzem essas representações coletivas. Segundo ele, se produzem nessa associação dos indivíduos, essa combinação de ideias, sentimentos, né, que acontece, que vai acontecendo ao longo das gerações, né? Então essa síntese, essa integração entre os indivíduos e que produzem, digamos, criam, né, essa associação que cria uma representação coletiva como aquela que já falamos anteriormente. São esses ideais de beleza, as crenças morais, as religiões, as lendas, mitos, né? Essas seriam representações coletivas que são resultado dessa interação criativa, né, dos indivíduos. Então, nós terminamos essa parte aqui. Vamos continuar com a questão do método de estudo da sociologia de acordo com Durkheim.